Salve telanautas, Heitor Teixeira aqui pra gente fechar esse review em 3 partes do especial comemorativo de 60 anos de Doctor Who com o episódio The Giggle, ou Risadinha, que na minha opinião dos 3 pareceu ser aquele que vai acabar tendo mais relevância no fim das contas, e traz o retorno do personagem vilanesco recorrente do Toymaker, que já apareceu lá atrás na primeira gestão do Doutor, quando ele ainda era interpretado pelo seu primeiro intérprete, o William Hartnell, sendo interpretado, o Toymaker, pelo Alfred, do Batman. Vejam vocês, na versão do Tim Burton, era o mesmo ator. Nas encarnações mais antigas de Doctor Who, antes do hiato, naquilo que seria por muitos considerado como uma espécie de primeira fase, aconteceram problemas lá com os arquivos da BBC e alguns episódios foram perdidos. Inclusive, uma coisa que vale notar é que naquela época um episódio não era necessariamente um episódio mesmo. Eles quebravam em partes, sendo que eles eram mais curtinhos e você tinha que assistir várias semanas para juntar a mesma história. Então, quando eles falam que um pedaço está faltando, não significa que o episódio inteiro estivesse faltando, o que era exatamente o caso do episódio onde o Toymaker apareceu pela primeira vez, que foi o The Celestial Toy Room, um episódio feito com baixíssimo orçamento. Os caras estavam enfrentando alguns problemas criativos, financeiros e outras cocitas más ali naquela época e tiveram que usar muito mais a criatividade do que necessariamente conseguir pagar, tirar do bolso para resolver, fazer soluções que eram baseadas em verba. Isso sem falar que era nesse episódio que eles já estavam flertando com como é que eles iam fazer para solucionar o problema da substituição do William Hartnell, já que o autor tinha lá seus problemas para decorar as falas, não estava tão bem de saúde, era bastante difícil trabalhar com ele, e a galera já estava começando a pensar num jeito de conseguir fazer com que eles colocassem um outro ator no lugar. Então, antes deles de fato inventarem a tal da regeneração, quando ele troca de lugar para mudar de rosto, eles até flertaram aí com essa ideia de que o Toymaker, numa punição no meio de uma das historinhas que eles estavam lá num jogo, tinha deixado ele invisível e meio intangível, só com uma mão de fora. Na verdade, inclusive fizeram aquilo para dar umas 2 semanas de folga para o ator dar uma melhorada de uma crise que ele estava passando lá, mas a intenção deles na época era de que se as coisas não tivessem ido muito bem, eles já substituíam o doutor do tipo, ele até consegue vencer no jogo, mas a cara que ele consegue de volta não era a mesma. É claro que isso não aconteceu, mas eles já estavam pensando nisso desde aquela época. Então esse episódio aqui foi pensado para ser uma mistura de diversão, empolgação e, com certeza, sinistrices. Coisas essas que estão muito presentes não só com o Toymaker, mas espalhadas ao longo de Doctor Who em geral ao longo desses 60 anos. Aí, aqui entre a gente, a função real, de verdade mesmo, fidedigno aqui ó, desse episódio, na verdade desses 3, é para eles conseguirem dar uma renovada na franquia. Porque de tempos em tempos a coisa começa a dar uma estagnada, a audiência começa a ficar mais exigente. E é claro, eles precisam arranjar um jeito de não deixar a galera ir embora assistir outras coisas. Às vezes até americanas. Que nojo. Então o que eles fizeram aqui de fato teve um tremendo potencial para essa tal renovação. Para bem ou para mal. Porque foi meio grave. Imagine você ter uma franquia que está comemorando 60 anos, o que não é todo dia que acontece. Então a galera que assistia isso lá atrás, que devia ser muito jovem para continuar viva aqui, talvez nem assista mais Doctor Who, porque não sabe nem como é que se usa um streaming. De qualquer forma, é inegável que muitos da fanbase original já não estão mais entre a gente. E para conquistar uma galera nova que tem tanta oferta de material novo, eles têm que arranjar formas de rebolar para poder competir com um mercado que hoje tem uma oferta muito maior do que a demanda. Então, ainda de novo, na minha humilde opinião, eu acho que eu posso dizer que a comemoração dos 50 anos foi muito mais legal do que essa aqui. Que teve uma função específica, como eu estou falando, mas que não foi de longe tão bacana, tão divertida para o meu coraçãozinho, quanto há 10 anos atrás.
Então, se você analisar, nem precisa ser com tanto cuidado assim. Você vai ver que o episódio está prontinho para lançar mais 2 spin-offs. Fácil. A gente teve alguns retcons, fazendo com que coisas que foram ditas lá atrás ou ganhassem peso ou ficassem mais bonitinhas, mais arrumadinhas. E tivemos umas visitas de alguns rostos conhecidos ou talvez pelo menos nomes que voltaram. Tá curtindo o vídeo e o conteúdo do canal? Deixe o seu like, colabore. Inscreva-se, vai ser muito bom ter você com a gente. E ative as notificações, eu agradeço. Galera, no fim do vídeo a gente vai ver a participação do Telanauta que mandou mensagem pra gente no vídeo anterior. A partir desse ponto aqui, eu vou comentar das coisas, não necessariamente fazendo uma recapitulação, porque eu acho que é mais importante comentar o todo do que necessariamente contar, tintim por tintim, o que acontece no episódio. Mas, fiquem avisados, haverão spoilers. Bom, então como eu falei, a gente tem aí o Toymaker no seu retorno como um vilão recorrente. Ele seria uma espécie de Kill, para quem está acostumado com Star Trek, ou de repente do próprio Mitsuplik para quem lê os gibis da DC. Ou seja, é um ser super poderoso que molda a realidade dentro da sua visão bastante caótica do mundo, com aquilo que ele acha que faz sentido, por motivações muito pessoais, que se alinham justamente com esse estilão narrativo que foi escolhido desde lá atrás para o Doctor Who. Ele vem de uma dimensão ou plano de existência, onde entre a ordem e o caos existe o jogo, ou seja, a competição trazida pelas regras que põem ordem no caos através da competição. Inclusive, quando ele chega aqui no nosso mundo e vê o comportamento dos seres humanos, a forma como nós temos as nossas interações sociais, a forma como as pessoas lidam com justamente o trabalho, vida pessoal, vida familiar e aquele negócio todo, as pequenas mentiras, às vezes até com a melhor das intenções para não ofender a outra pessoa e tal. Ele acha essas intricaçõezinhas de toda a nossa sociedade muito fascinantes, porque tudo parece um jogo o tempo todo. Então ele acaba se apaixonando por estar aqui e não quer largar o osso, não quer ir fazer outra coisa de jeito nenhum. O problema é na dimensão da onde ele vem. Só tem ele. Ele é completamente sozinho, não tem com quem jogar. Então naquele episódio onde ele é introduzido, eles citam que o doutor já tinha dado uma esbarradela naquele lugar, tinha chamado a atenção dele, e aí justamente pelo fato dessa longevidade talvez infinita do doutor e pela capacidade intelectual dele, ele seria o parceiro de jogos para a eternidade perfeito. E justamente por isso o Toymaker corre atrás dele que nem um desesperado há tanto tempo. E aí basicamente a proposta por trás da historinha do episódio é que ele arranjou um jeito de voltar no tempo e mexer lá com os primórdios da criação da televisão, fazendo com que algumas das coisinhas que ele produz ao manipular a realidade estivessem presentes ali nos primeiros testes de como funcionavam os mecanismos que iam gerar o protótipo da televisão, o que acaba depois fazendo com que na hora da televisão existir de fato ela já viesse impregnada com um determinado algo que ficou dormente e escondido por todos esses anos, martelando na mente das pessoas com uma musiquinha eternamente repetindo, fazendo com que agora a galera estivesse enlouquecendo, agindo de uma forma destrutiva. Ou seja, o Toymaker arranjou um jeito de fazer com que as pessoas achassem que estavam certas o tempo todo. Imagina só o caos que pode acontecer quando as pessoas acham que elas têm o direito de apontar os dedos nas caras umas das outras, porque elas têm a razão e não têm medo das consequências do que pode acontecer ao elas agirem de forma infantil, arrogante, imatura e até irresponsável. O ponto acaba sendo que tudo isso meio que foi, no fim das contas, uma grande isca. Só uma desculpa para atrair o doutor, que ao chegar aonde o Toymaker estava, é óbvio, são levados para o mundinho dele e acabam tendo que jogar segundo as regras do cara para poderem lutar pelo destino da humanidade. Uma outra coisa bastante interessante é que o Toymaker
pela forma como se comporta desde sempre, meio que se tornou incapaz de recusar um desafio que envolva um jogo onde tem a proposta de ganhar ou perder. E vamos combinar, né, galera? Esse episódio aqui tem um valor de produção infinitamente maior do que o episódio onde o personagem foi introduzido, que quase que não tinha cenário, as situações eram super bobinhas porque eram o que dava para ser feito ali naqueles cenários reduzidos, com coisas, elementos e até figurinos que não eram lá aquela coisa e tal, mas aqui eles, não tendo essas limitações, contam uma história muito mais grandiosa. E curiosamente também não é nem o embate do joguinho e tal que traz graça pra trama, e sim o fato de que o Toy Maker, ao longo de todos esses anos, perdendo constantemente, acaba ficando frustrado num nível que acaba cometendo um erro na hora de se vingar do doutor ou agir de forma bastante violenta com ele, usa um raio lá, que tem um comportamento imprevisto que no meio da regeneração do doutor acaba dividindo o danado em dois, fazendo pela primeira vez a bigeneração, que a gente não tinha ouvido falar, e meio que multiplicando seus próprios problemas. Desse jeito, então, eles conseguem fazer com que o 14º e o 15º doutores coexistam, sendo basicamente uma cópia um do outro, com o do Nikut Gatwa vindo com as mesmas memórias, mas agora uma visão diferente, simplesmente pelo ponto de vista de ser a outra pessoa, e ainda não teve tempo de desenvolver uma personalidade assim tão particular e tudo mais, mas de qualquer forma tem dois ali para resolver o problema agora. E se juntos eles causam, imagina juntos. E aí o roteiro, obviamente, passa por um negócio ali que fica nas regras, meio naquela escala de cinza. Como foi feito o desafio no meio de uma situação onde quem separou os dois foi o próprio Toy Maker, e eles acabam falando em uníssono o tal do desafio para o cara fazer o jogo da bolinha junto com eles, que ele já tinha falado que era o jogo mais primordial, que um dia passou a existir. Ele é obrigado a aceitar, só que agora ele tem dois oponentes que têm o mesmo objetivo. Então esse é o jeito onde o doutor malandramente arranja um jeito de conseguir enfrentar uma situação difícil sem necessariamente estar sozinho. Em algumas entrevistas e comentários, aquele papo todo de algumas matérias de sites e revistas por aí já tinha sido meio que levantada a lebre de que algo assim pudesse acontecer, deles passarem a ter dois doutores simultâneos. O que a gente não sabia era como. Teve gente até que chegou a colocar suas fichas em que um desses doutores talvez viesse de outra dimensão ou alguma coisa meio paralelo tal, mas não foi o que eles fizeram não. Então, para encurtar a problemática, quando eles vencem lá no raio do jogo da bolinha, o doutor do David Tennant tem o direito de fazer o seu pedido, porque é meio assim que funciona entre eles. Se o Toy Maker ganha, ele pede o que quer e ele também oferece o que a pessoa quer, que normalmente é tão difícil ganhar dele que as pessoas raramente conseguem. Mas aqui o que acaba acontecendo é que o doutor do David Tennant pede que ele seja apagado da nossa existência para toda a eternidade. E aí é óbvio, ele começa a fazer isso, mas, é claro, deixa lá cair o dentinho de ouro, que é para deixar plantado uma possibilidade do personagem voltar de uma forma ou de outra. Mas e o doutor do Nikut Gatwa? Não ganhou nada, tadinho. E aí eles ainda chegam a discutir que o novo doutor na verdade é o doutor mais velho, porque é o que veio por último. E eles têm razão, mas de qualquer forma o que esse faz é pegar uma marreta lá, com cara de marreta da Arlequina, e ao bater na lateral da TARDIS ele pede uma cópia da mesma. O que funciona, porque eles ainda estão no período em que valem as regras do Toy Maker, e já que ele alterava a realidade para poder fazer com que as coisas, mesmo sem fazer sentido com as nossas leis da física e tudo mais, acontecessem, eles multiplicam a TARDIS. Então basicamente agora a gente tem dois doutores e duas TARDIS. Eu imagino que elas não vão ser 100% iguais entre si, até porque elas sempre mudam alguma coisinha de um doutor para outro. Mas assim a gente tem ambos com seus veículos maravilhosos. Como eu venho falando ao longo desses vídeos que eu tô fazendo aqui para vocês, o doutor é todo cheio de trauma. Já passou por uma série de situações, tem um monte de coisa no peito e tem que lidar com essas coisas nessa vida que ele carrega no peito aí. Com esses dois corações que batem 4 vezes. De qualquer forma, meio que agora cai a ficha para ele que ele tava lutando o tempo inteiro para ter isso aí. Um almoço em família, essa sensação de pertencimento,
de dar aquela acalmada sem necessariamente ter que sair correndo para a próxima aventura. Então parece que ele vai conseguir ter um momento de reflexão ali para curar um pouco desses traumas emocionais, quem sabe ficar renovado dentro de si com a cara velha que tinha. De qualquer forma, é óbvio, a gente não tem como saber quanto tempo ele vai ficar aí quieto, sossegando o facho antes de se enfiar numa próxima aventura. Como eu falei, o episódio também deixava aberto margens para que eles ramificassem coisas com spin-offs dentro da franquia. E aqui eles parece que já mostraram até algo que pode servir muito bem como uma base para Unity, algo que também já tinha sido comentado. E em relação ao comportamento do Doutor interpretado pelo Gatwa, eu acho justo dizer que dá para perceber nas nuances que depois, inclusive, dele já ter sido mulher, ele consegue ter uma visão mais ampla do espectro da vida, o que parece que agora ele tem um comportamento um pouco menos acelerado, com algo ali que a parte feminina trouxe de vantagem para ele. Mais carinhoso, talvez até mais cuidadoso com as coisas que faz, menos impetuoso, menos jogado. Porque se a gente for ver, o próprio David Tennant, quando voltou nesse especial, já tinha um comportamento mais de pai do que de irmão, lá de trás, quando ele apareceu pela primeira vez. Então eu imagino que eles estejam fazendo com que a gente perceba um amadurecimento no personagem, que apesar de conseguir fazer tanta coisa fora da casinha, ainda tem sim essa possibilidade de crescer enquanto um, sei lá, ser humaninho. Talvez não seja um ser humaninho, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. E participando então do Momento dos Telanautas, nós tivemos a participação do Mauro Duarte, que enviou pra gente. Achei excelente, bem melhor que o primeiro e bem ao estilo Doctor Who. Lembrando que ele tá falando do que aconteceu no episódio anterior. Eu também curti mais do que o primeiro, Mauro. Eu achei que ele teve uma cara muito mais de Doctor Who do que necessariamente o primeiro, que não é que não teve, mas eu achei mais legal o segundo. E Doctor Who é uma coisa que já tem tantos episódios que não dá pra dizer que algo não se pareça com Doctor Who. Eles já atiraram pra todo lado, já contaram todo tipo de história, mas tem algumas que agradam mais que outras. As nuances das interpretações dos dois atores, ou seriam 4, foram muito boas. De fato, esses dois têm uma tremenda química e sozinhos eles já fazem sucesso. Imagina multiplicados, né? O roteiro, apesar de saber que o showrunner é outro, me lembrou muito o Moffat. Adorei! Por último, obrigado por fazer review do nosso querido doutor. Mauro, esses dois showrunners contribuíram um bocado para a franquia, mas eles têm sim estilos diferentes, que quem é talvez mais atento ali ao que foi feito por um e pelo outro consiga notar. O Russell T. Davies tem uma abordagem mais emocional, bastante ênfase no drama contemporâneo e na introdução de personagens recorrentes. Já o Steven Moffat se apega mais à complexidade temporal e narrativa, uma abordagem mais fantástica de contos de fada e também trabalha arcos de história ligeiramente mais longos. E o prazer de fazer esses reviews é todo meu. Eu realmente espero que vocês gostem. Obrigado por ter participado. Então foi isso, galera. Foram esses os meus comentários a respeito do especial de 60 anos de Doctor Who, que é um personagem em franquia que eu gosto bastante e moram no meu coração. Pretendo ver se eu continuo fazendo mais coisa com as produções que estão por vir. O que vocês acham? Vocês gostariam disso? Eu vou ficando por aqui, vou deixar 2 sugestões de vídeo para vocês seguirem assistindo o meu conteúdo. Um forte abraço, galera. E até mais.